Meus queridos irmãos e irmãs, antes de mergulharmos na palavra de Deus, quero iniciar com uma reflexão. Deus tem um plano perfeito e eterno para cada um de nós e para a história da salvação. E ao contrário de nós, Deus não tem pressa. Nós, seres humanos, vivemos mergulhados no Cronos, no tempo do relógio, e por isso somos tão impacientes. Queremos tudo para ontem, sofremos com ansiedade, nos desesperamos com a demora, mas Deus age no kairos, no tempo da graça, no momento oportuno e perfeito que só Ele conhece. Para Ele, como nos diz a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8, dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele esperou gerações se formarem para cumprir suas promessas, fez planos com pessoas 4, 7, 8 gerações antes de se realizarem. Ele tem planos desde o princípio do mundo, e já tem planos para o final de tudo. Nada, absolutamente nada, vai atrapalhar ou mudar o plano de Deus. Nós é que não temos paciência, mas em sua infinita misericórdia, Ele não nos reprova por nossa impaciência. Ele sabe que nossa vida aqui é curta, que nosso tempo é limitado. E Ele, o único que nos compreende verdadeiramente, sabe o quão difícil é para nós vivermos neste mundo, muitas vezes cercados por pessoas e situações que tentam minar nossa fé. Mas, mesmo em meio a tudo isso, a obra de Deus está caminhando, a igreja está caminhando, e o plano do Senhor não sofrerá modificação. Saiba o que deseja, neste momento, entregar sua impaciência a Deus e aprender a confiar em seu tempo perfeito. Deixe seu sincero: Senhor, eu confio no teu tempo e no teu plano. Nos comentários abaixo, queremos ver uma comunidade de corações que escolhem a confiança. Para ilustrar essa verdade, vamos mergulhar na história do jovem Davi, uma história que começa muito antes dele. Numa terra distante chamada Moabe, é uma demonstração de como Deus pega o que não existe, o que parece improvável, e realiza uma grande obra. A história começa com Ruth, uma moabita, uma estrangeira que não conhecia o Deus de Israel. Sua sogra, Noemi, após perder o marido e os 2 filhos na terra de Moabe, decide voltar para Israel, e diz a Ruth que volte para a casa de seus pais. Mas Ruth, movida por uma força que ela mesma não compreendia menos, que era o próprio plano de Deus, se apega a Noemi e faz uma das mais belas declarações de fidelidade da Bíblia: não me instes para que te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth, sem perceber, estava se convertendo e dizendo sim a um plano que ela desconhecia. Se você também se dispõe a dizer sim aos planos de Deus, mesmo sem entendê-los completamente, clique no botão de curtir como um sinal de sua entrega e disponibilidade. Deus, então, que trabalha em vários lugares ao mesmo tempo, marcou o encontro em Belém. Enquanto Ruth chegava com Noemi, lá estava Boaz, um parente de Noemi, um homem justo e temente a Deus. Por um plano divino, Boaz viu Ruth, amou-a e a tomou por esposa. E daquela união, que parecia tão improvável, nasceu um filho chamado Obed. Vejam, meus irmãos, o plano de Deus está andando. Pode parecer que as coisas em nossa vida estão acontecendo de forma desordenada, mas o Senhor nos diz que tudo está caminhando do jeito que Ele permite, e o que Ele quer fazer, Ele vai fazer. E para aqueles que buscam compreender como Deus guia cada passo de nossa jornada, transformando encontros, relacionamentos e até mesmo dificuldades em parte de seu plano maior, Ele te ajudará a discernir a mão de Deus em sua história e a colaborar com sua graça em cada etapa do caminho. Se você anseia por essa sintonia fina com o plano divino, o link para conhecer o Caminhando com Deus está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. A história continua. Obed cresceu, casou-se e gerou um filho, chamado Jessé. Jessé, por sua vez, cresceu, casou-se e teve 8 filhos. E o plano de Deus, que começou lá com uma estrangeira em Moabe, continuava a caminhar pacientemente, geração após geração. Vejam, passaram-se anos, talvez décadas, mas Deus não tinha pressa. Ele estava preparando o cenário para a chegada de seu escolhido. E é aqui que entramos na passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 12, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus,
e o gigante Golias afrontava o exército do Deus vivo. Os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam na guerra, e Davi, o filho mais novo, o menor, aquele que ninguém dava nada por ele e cuidava das ovelhas de seu pai. Jessé então manda Davi levar comida para seus irmãos no acampamento de batalha. E Davi, que era responsável pelas ovelhas, não abandona seu dever. Ele deixa as ovelhas com guarda, mostrando sua fidelidade nas pequenas coisas, e parte para cumprir a ordem de seu pai. Irmãos, Davi não era um guerreiro treinado como seus irmãos. Ele não sabia manejar uma lança ou uma espada. Sua única arma era uma funda, que usava para defender suas ovelhas de leões e ursos. Ele não foi treinado em academias militares por homens de guerra, mas ele tinha uma escola muito melhor. Ele tinha intimidade com Deus no campo. Ele dobrava seus joelhos em oração. Ele confiava no Deus poderoso. Ele tinha fé. Ele aprendeu com a natureza, falando com Deus. Um pássaro voando, o vento batendo numa árvore, o córrego correndo. Tudo ensinava Davi sobre o poder e a sabedoria do Criador. Davi era de bem com a vida. Ele não carregava o peso da guerra, mas a alegria e a paz de quem confia no Senhor. Igreja amada, receba esta alegria na alma. O Senhor é o teu professor, o teu ajudador. Ele cuidará de ti. E Davi chega ao acampamento não com armas, mas com comida. Queijo, pães, grão tostado, alimento para fortalecer os guerreiros. Irmãos, que lição para nós. Feliz daquele que carrega alimento espiritual para os outros, e não armas de contenda, ou palavras de desânimo. Tem gente que quando chega só traz notícia ruim, fofoca, maledicência, mas tem irmão e irmã que quando chega, traz alegria, traz palavra de Deus, traz testemunho, traz festa para a alma. Que tipo de alimento você tem levado para os seus irmãos? Se você deseja ser um portador de alimento espiritual, de palavras que edificam e fortalecem, comente aqui embaixo: Senhor, que eu leve sempre o teu alimento aos meus irmãos. Os guerreiros de Israel, acostumados com espadas e lanças, talvez esperassem reforços militares, homens de guerra para vencer o gigante Golias. E chega aquele jovem pastor com um jumentinho carregado de comida. Mas eles não imaginavam que aquele que carrega o alimento da obediência, que é puro de coração, que não é treinado pelo homem, mas é treinado por Deus, não apenas mata a fome do faminto, mas também tem a unção e a coragem para derrubar o gigante. Santo é o nome do Senhor. E assim foi com Jesus. Ele também não veio com espada. Quando Pedro puxou a espada no Getsemane, Jesus o repreendeu. Pedro, guarda a tua espada na baína. O Senhor não trouxe armas de guerra. Ele trouxe o amor, o alimento para a alma, a palavra de vida, a nova aliança selada com seu próprio sangue. Ele sofreu dores de parto, como de São Paulo, para que a igreja, sua esposa, pudesse nascer. E ele foi para a cruz sem hesitar, não porque os homens o forçaram, mas porque era a hora do Pai. Era o cumprimento do plano de amor. Jesus olhava para a cruz e não via derrota ou maldição, como os homens viam. Ele via a glória de Deus se manifestando, como uma mãe que sofre as dores do parto, mas se alegra porque um filho vai nascer. Jesus sofria na cruz, mas se alegrava porque a igreja estava nascendo. Meus irmãos, se uma mulher sofre tanto para gerar um filho, quanto Jesus sofreu para gerar a igreja. Mas ele foi com glória, como Davi foi com glória, ao encontro do gigante, sem medo, sem pavor. E nós, pela fé, podemos ir ao encontro de nosso gigante sem pavor, porque o espírito do medo é repreendido agora, em nome de Jesus. Síndrome do pânico, depressão, opressão, tudo isso vai parar, em nome de Jesus. Foi duro o sofrimento na cruz, mas nasceu a igreja. Foi duro ir para a sepultura, mas a morte foi vencida, e foi glorioso sair da sepultura, subir aos céus, e será glorioso voltar em nuvens de glória. Toda a promessa se cumpriu. Ele veio, trabalhou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, só falta cumprir a sua volta. Então, paciência. Mais um pouquinho, igreja, ele está voltando. E hoje, Deus renova nossas esperanças. Assim como Davi chegou no momento em que a esperança de Israel estava acabando diante de Golias, hoje a palavra de Deus chega para você. No momento em que sua esperança talvez estivesse no fim, receba esta palavra de renovo e seja liberto, em nome de Jesus. Meus amados, se esta reflexão sobre o tempo de Deus e o cumprimento de seus planos, desde Ruth até Davi, e de Davi até Cristo, fortaleceu sua fé e sua paciência,
Deixe seu gostei neste vídeo. Seu like é um testemunho de que você confia no tempo do Senhor. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Muitas pessoas precisam ser lembradas de que Deus está no controle da história e que seus planos nunca falham. E para você que deseja se aprofundar ainda mais na sua caminhada com Cristo, aprendendo a esperar no tempo de Deus, com confiança, e a colaborar com seus planos de amor, eu reforço meu convite para que você conheça o e-book Caminhando com Deus. Ele é um verdadeiro companheiro para sua jornada espiritual, com reflexões, orações e direcionamentos práticos que te ajudarão a crescer na fé, na paciência e na esperança. O link para adquirir o seu exemplar por um valor muito especial está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não perca esta oportunidade de enriquecer sua vida espiritual. E claro, se você ainda não faz parte da nossa abençoada família Momentos de Fé, este é o momento. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de todas as nossas novas orações, meditações e mensagens de fé. Deixe também seus pedidos de oração por paciência e confiança no tempo de Deus nos comentários. Nós lemos com carinho e intercedemos por cada um de vocês. Temos outros vídeos edificantes esperando por você na tela final. Que Deus te abençoe com a santa paciência, com uma fé inabalável em seus planos e com a certeza de que, no tempo certo, Ele fará tudo ser perfeito em sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro aqui no Momentos de Fé.